RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Que espera ela passar para a barreira. Calçada, sempre a cena com um bonezinho branco. Brinde da loja onde comprou seu ventilador. Maria Lúcia, cuidado com o sol. Desce na volta, passa aqui na padaria, apanhar alguns brioches. Maria Lúcia, se amanhã chover, vem de biquíni que eu te presto guarda-chuva pra te proteger. E se fizer sol, tudo bem. Se não fizer nada, o que é que tem? E se fizer sol, tudo bem. Se não fizer nada, Maria Lúcia, cara, cedo vai pra praia de biquíni, sempre esquece bronzeador. Chama a atenção do português da padaria, espera ela passar para a barreira. Calçada, sempre a cena com um bonezinho branco. Brinde da loja onde comprou seu ventilador. Maria Lúcia, cuidado com o sol. Desce na volta, passa aqui na padaria, apanhar alguns brioches. Maria Lúcia, se amanhã chover, vem de biquíni que eu te presto guarda-chuva pra te proteger. Diz aí, Fabiano. Fabrício Beck aqui no Clube Esporte Bar, a voz do Vera Louca, e o próprio Fabrício Beck com trabalho solo vai nos falar muito hoje aqui. Muito boa tarde para você. Estamos ao vivo com o Clube Esporte Bar, sempre agora nas segundas-feiras às 5 da tarde, e também nossa edição ao vivo aqui na nossa RDC TV. Lembrando que o programa também tem uma exibição no domingo, às 11 horas da manhã. Muito obrigado à nossa equipe técnica, com o Eduardo e o Giovanni nas câmeras, a Rosângela está no áudio, o Chiclete no corte e o Douglas no GC. Nossos convidados, já apresentei o primeiro, Fabrício Beck. Cara, que bom te receber aqui no nosso programa. A gente estava já namorando essa tua vinda para cá agora. Culminou com o primeiro programa ao vivo aqui na RDC TV. Obrigado pela presença, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite. Como eu falei antes, uma pena eu não tenha conseguido vir antes, né? Mas estou sempre às ordens. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Fica à vontade no nosso clube aqui da RDC TV, o nosso Clube Esporte Bar. Arlindo Sassi, o mestre Arlindo Sassi. Tive a honra de trabalhar ao lado do Arlindo na mesma emissora de rádio. E confesso para vocês que quando ele falou pela primeira vez no telefone, que, Arlindo, quero falar contigo, ele falou aquela frase assim, love songs. Pra mim, eu me arrepiei todo, foi um negócio impressionante. Arlindo, obrigado pela presença, meu amigo. É verdade, e você tocou numa característica muito importante, você só atende o telefone dizendo love songs, para manter viva a memória. É love songs. Não, o negócio é manter viva a memória. É brincadeira, evidentemente, não faço isso, mas me sinto honrado pelo convite, estar na tua companhia, o meu querido Fabiano, amigo querido de bom tempo e um colega há pelo menos 2, 3 anos, né? Nós trabalhamos juntos e uma bancada maravilhosa também e incrivelmente, saudavelmente impressionado pelo que vocês têm de aparelhagem, de estrutura, numa novidade que surge em Porto Alegre, que é muito bem-vinda, um espaço novo para a comunicação aqui no Sul. Parabéns. Obrigado. Aliás, para todo o estado do Rio Grande do Sul, onde tem verdade. sinal net no estado, o pessoal está nos acompanhando. Aliás, ontem, no Inteligência Emocional à noite, programa que apresento aqui também nas quintas-feiras, às 11 da manhã e no domingo às 10h30 da noite, o pessoal de Caxias do Sul mandando mensagem, Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, enfim, tudo canto é canto do estado. Não quer mais do mesmo, quer uma novidade surgindo, sabe? Aquela diversidade que havia na televisão brasileira nos anos 80 e parte dos anos 90 tem que voltar a acontecer e é muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, Violento. Vamos conversar bastante hoje aqui no nosso Clube Esporte Bar, que também recebe Alex Xavier, agora treinador de futebol, ex-atleta do Grêmio e outros grandes clubes, e agora treinador de futebol. E o Alex, eu não sei se ele vai lembrar, acho que lembrou, né, da época do setor esportivo que eu fazia nas rádios, eu estava lá incomodando o Alex Xavier para dar entrevista, sair do campo irritado, e aí que saí para falar sobre o jogo, louco para né? Vai para lá, rapaz. Alex, que boa a tua presença, cara, obrigado. Lembro sim, nada, a gente está à disposição, obrigado pelo convite, prazer em estar com todos aqui, e já fazendo um elogio ao seu programa, eu acho que é o primeiro programa que eu vou que começa com música,
E futebol é isso, né? É alegria, descontração, experiência, né? Um pouquinho aqui que vai ter hoje aqui, juventude, né? Também. Então, legal. Parabéns pelo programa aí, a gente está à disposição sempre que precisar. Obrigadão, Alex Xavier, que esteve conosco no Na Pelada aí, com o Rodrigo Doriagatti também, esteve aqui respondendo as perguntas, né, capciosas lá do Rodrigo Doriagatti. Se não vir esperto ali naquele programa ali, resbala. Embarca. Também com a gente aqui, grande amigo, personal trainer, nutricionista, Everton Botega, meu parceiro. Que bom te receber aqui, meu irmão. Valeu, gratidão, né, pelo convite. Fico muito feliz de ver tu sempre evoluindo e tá nessa novidade, nessa TV também, que eu quero participar do Inteligência Emocional contigo lá, né? Pois é, não, você vai ser convidado, porque você também é coach, tem formação em programação neurolinguística, tem muito para trazer pra gente, porque alia muito a inteligência emocional com a saúde física, o que é fundamental, né? Na verdade, são as esferas, né? Qualidade de vida, social, profissional. Então é importante o pessoal ter essa junção e conectar isso, né? E no clube também, né? O esporte. O clube, esporte bar, o social. Exatamente, parte social, né? Bons convívios, bons amigos, boas ideias, boas conversas, né? E não só celular. Eu acho importante essa troca de experiência, troca de informação, né? Que hoje a gente tem tanta falta, né? É verdade. Bom, você vai estar com a gente aqui e para falar do seu livro que está saindo, né? Exatamente, fazendo um livro. Sai em dezembro? A ideia é ser em novembro. Que é Natureza da Sabedoria. Então, ele fala um pouquinho de nutrição, treinamento, desenvolvimento pessoal, como tu ter um foco naquilo que realmente importa. Mindset, esse é o grande lance. Que legal, vamos falar bastante com o Everton Botega também sobre tudo isso aqui no nosso Clube Esporte Bar, que também recebe esse cara. Bom, eu conheci o Braulio Barbosa de Lima, o Garoto de Ouro, na primeira rádio, na primeira emissora, no segundo programa que eu apresentei numa rádio comunitária lá na Zona Sul, já extinta, a PRTC, e nós tínhamos o programa Rola Bola, né, Braulhão? Que bom te receber aqui, meu amigo. O prazer é sempre meu, sempre junto contigo, sabe como é que é, né? Nós estamos há tantos anos juntos, começamos juntos, quer dizer, tu estavas começando e eu estava, né? Estamos começando a carreira na comunicação, né, E foi sensacional, né? Tu me mandou uma foto pelo Face e comecei a olhar, eu não tinha nem cabelo branco naquela época. Aliás, nós fizemos, o Braulio trabalhou comigo também num canal fechado aqui em Porto Alegre, e nós reproduzimos aquele gol ontológico seu lá no antigo estádio dos Eucaliptos. Reproduzimos como se fosse uma nova montagem, uma reinvenção daquele gol, né, cara? Foi verdade, foi o Pedro Carneiro Pereira, se não me engano. Isso, Pedro Carneiro Pereira. Era como na rádio... Foi na Rádio Guaíba. Guaíba. A narração. A narração da Rádio Guaíba. Não, e depois nós estávamos juntos na rádio lá em cima, na Protásio lá em cima. É verdade, na rádio... Lá era a antiga Rádio Metrô. Rádio Metrô, comentarista, mas que turma boa aquela, né? Era uma turma boa. Bom, a turma está espalhada aí, vários colegas, todos o Marco se deram bem aí. Marco tá na Fox Sports. Né? Grande Chico Garcia, parceiro que está na Bandeirantes. Eu não quis continuar porque eu fui para a federação, o Chico Noveleto me convidou, parece mentira, já estou 15 anos lá. 15 anos, qual é a sua atividade específica lá, Bruno? Eu sou assessor da presidência direto. Aí trato de fazer os delegados de jogos. Ou seja, você que resolve os pepinos. Mais ou menos. Porque ele tem muita atividade, né? Fora da federação, ele tem a parte profissional dele, particular, né? Então não pode estar viajando, então eu disse, Braulio, vamos nessa e tal. É muito bom, é gostoso, o cara tá dentro do futebol, a coisa que eu mais gosto do mundo, né, Fabiano? Que legal, grande Braulio Barbosa de Lima, o Garoto de Ouro. Agora, eu quero começar o papo aqui também com o Fabrício. Fabrício, é um clube, viu? O Fabrício, Arlindo, Alex, Everton e Braulio, é um bate-papo aqui, quer falar, entra aí, lembrou de alguma coisa, a gente tá todo mundo à vontade. Não tem então, bebida alcoólica, porque a gente vai dirigir depois, né? Deixa eu entrar declarando a minha emoção. Não sabia que o Braulio estava ao meu lado, porque eu quero trocar de lugar contigo em seguidinho, não que o Alex, eu fui no meio dos dois, inclusive. Mas o Braulio é da época em que eu era apaixonado por futebol. Com o tempo a gente acaba perdendo essa paixão. Mas eu comentava umas 3 semanas com um amigo num jantar, que é interessante que mesmo os jogadores do time adversário, eu era um gremista apaixonado na época, doente, com o passar do tempo se tornam ídolos nossos exatamente como aqueles que jogavam no time que você amava no passado, né? E o Braulio é um craque que
sinceramente, empolgou Rio Grande do Sul, gremistas e colorados, todos têm muito respeito e carinho por você, Braulio, é uma honra. Agora, me sinto honrado com os demais colegas, mas extremamente honrado em estar ao lado de um grande ídolo como o Braulio, né? Mas o prazer é meu, mas tu estava falando de um assunto que é interessante, porque o futebol se modificou muito, Fabiano, modificou muito, né? Antigamente, eu acho que era mais alegre, mais descontraído. Eu hoje sou, quando me encontro com gremistas, com colorados e tal, o pessoal me trata com muito carinho, com muito certeza. Respeito. Merecido. E isso aí que da minha vida é o que eu gosto mais, Fabiano, de ser lembrado em vida e com respeito, né? Porque hoje em dia a briga tá tanto, essa rivalidade, eu acho uma coisa fora de a tolerância, né, das redes sociais, de uma forma geral, ela é muito, uma linha muito tênue entre o ódio, o amor e raiva. E se você gosta do A, eu gosto do B, eu tô errado. É uma coisa que é absurda. E no esporte também, né? O que a gente vê na rede social também tem uma turma que fala tanto nesse negócio do paz e amor e coisa e tal, mas eles tentam propagar isso aí com tanto ódio. É verdade. Sabe? É uma coisa muito estranha, né? Eles exigem. Eles pregam um negócio, mas Eles querem paz e amor com pau e ferro. Pau e ferro. Tu olha na rede social, cara, assim, ó, é pau e pau o tempo todo, assim, paz e amor, mas na baixa. É bem isso aí. Então, realmente, a gente tá precisando mais de um pouco mais disso aqui, conversa pessoal mesmo, né? E mais respeito, né? Acima de tudo, respeito, né? Porque... Enfim. E estou compartilhando aqui, viu, senhores? Estou compartilhando na minha rede social. Estamos ao vivo também pelo Facebook. O pessoal que quiser compartilhar, tá com o telefone aí, pode compartilhar. O pessoal nos assiste no 24, no 524 da NET, também através das redes sociais. E fica lá depois pra gente assistir, ver o que a gente fez errado, não fez. O que eu acho que não vai acontecer. Mas comunicação, no teu caso, dele, música, esporte, que é o nosso, deveria estar sempre unido, não é? Não deveria ser esse modo de desencontro, porque o esporte, música, tudo é uma coisa muito legal, né? Claro. Mas hoje parece que as coisas, essa rede social aí, eu estou sempre com o olho no rato e no queijo, Fabiano, porque tem que estar se cuidando, né? E hoje em dia, né, Braulio? Aliás, sempre foi, mas hoje mais ainda. Cultura, educação e esporte, puxa, tudo isso é base para que tenhamos um país melhor daqui a alguns anos. Estamos em época de campanhas eleitorais, que as pessoas observem bem isso, porque eu acho que isso é fundamental para a gente ter uma geração nova, mais inteligente, mais interessada e com mais tolerância, principalmente, já que ao mesmo tempo que tem essa intolerância, essa coisa de um odiar o outro, que um torce para um time e outro torce para o outro, também tem o fato de a gente estar nesse momento educando e mostrando que isso não é o correto. Isso, Fabiano, em cima disso também, os atletas hoje em dia, né, eles têm que ser um pouquinho mais... Eu acho que tem que ter uma atenção nisso fora de campo também, né? Porque dentro de campo, a gente que jogou, a gente sabe... Os nervos estão à flor da pele, a gente está um pouquinho mais nervoso. Não é a mesma coisa que você está pensando, que nem a gente está sentado aqui. Quando está lá no campo, às vezes o raciocínio não é igual, né? Claro que não, estão sob uma pressão. Mas eu acho que antes tem que haver um trabalho para que eles saibam que o que eles fazem dentro de campo reflete lá fora. Perfeito. Até agora nós estávamos vendo aí torcida, né? Um junto com o outro, pai gremista com filho colorado indo junto. E aí a gente vê um Grenal de briga, um Grenal de ataque, um Grenal, né? Partiu de dentro do campo. Que aquilo tudo que a gente estava vendo de bom, agora já no próximo já não vai... Não funciona. Né? Então, esse tipo de comportamento tem que ser trabalhado antes, porque na hora do jogo é realmente difícil de se dominar. Cabeça quente, sangue Mas fluindo. se tiver, eu acho que uma precaução, né? Antes tiver alguma atividade que possa fazer com que isso não aconteça, eu acho interessante. Porque a gente pede cada vez mais no futebol, cada vez lealdade, ganhar por merecimento, né? Trabalhar, todo mundo trabalha, mas quem merecer mais leva, e é assim, ninguém vai ganhar no grito, ninguém vai ganhar querendo bater um no outro, né? Porque o que acontece nas arquibancadas no futebol é o espelho de dentro de campo que os atletas fazem, né? Então eu acho que isso vem um pouquinho, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque a gente estava mudando um pouquinho,
e isso voltou a esquentar um pouquinho, né? Regrediu. Eu acho que está dentro do que o Fabrício falou, a questão dos jogadores usarem a rede social, eles têm que ter essa noção de responsabilidade e tudo que eles publicam na rede social repercute muito. Então, uma brincadeira, às vezes, é mal interpretada pela torcida e tudo mais, e pelos jogadores adversários, na verdade, é interpretada como falta de respeito, quando nem a palavra escrita não tem o tom da palavra falada. Você pensa que você está publicando uma brincadeira e ela não é recebida assim, não é lida dessa forma. Então, cuidado com a rede social, principalmente por parte dos atletas, por parte deles, eu acho que seria essencial. Alguns pontos importantes, né, que o Fabiano comentou. Educação fundamental, a parte de também inteligência emocional. Porque às vezes no campo o cara tá com a cabeça quente ali e faz uma burrada. Domingo 10h30 da noite, viu? Aqui na RDC TV. Não tem inteligência emocional, né? Deu a raiva nele, ele não consegue controlar e daí faz o quê? É expulso e fora disso acontece também o pessoal na arquibancada. Então, inteligência emocional, eu não sei se os jogadores têm essa filosofia do coach, né? Mas é importante o jogador ter um coach para tratar essa parte. Eu acho importante a prevenção, né? Com certeza. Seria o papel do coach, uma prevenção para que não aconteça na hora que você está com o emocional acima do... Ainda mais com redes sociais. Perfeito. O caso do Neymar, por exemplo, aí, é sempre pau em cima da rede social, ele absorve isso e coloca no campo. Então, se tivesse um coach atrás dele ajustando isso, tenho certeza que evitaria várias confusões no meio de campo. Então, olha a importância de ter alguém por trás também alinhando. Né? E o Braulio pode me ajudar? Teve a época que o Internacional contratou o Roberto Medina. Sim. O Medina, né? Que era o cara da inteligência emocional, coach. Inclusive, o Dr. Nelson Spritzer, que é um dos pioneiros da programação neurolinguística no país, também foi contratado pelo Inter na época, para justamente trabalhar essa prevenção, Alex, que a gente estava falando. Só que depois isso acabou saindo um pouco. Acho que agora, pelo que eu tenho acompanhado e conversando com alguns colegas que são assessores de imprensa e que cuidam das carreiras dos jogadores, eles estão justamente fazendo isso. Olha, procura um profissional para te ajudar em tal questão, porque o meio do futebol ele é muito complicado e mexe com tudo. O jogador tem a família, aí tem a questão do poder aquisitivo, que aí tem mais aquela outra família que nem sabe que existe, que vai lá para pedir aquilo e aquele outro, e o problema... E para entrar no campo com a cabeça livre, para dedicar ao seu trabalho, porque é um trabalho de alta performance, e mais do que isso, ele faz com que o jogador tenha um desgaste emocional muito grande. E por isso eu acredito que seria fundamental, né, Braulio, que as agremiações aí de todo o país tivessem isso. Algumas já têm. Além de ser isso aí, Fabiano, que eu concordo completamente contigo, porque o jogador profissional que nós somos, a gente não está preparado para isso e nem nunca vai se acostumar a ter em curto prazo de tempo, dinheiro, fama, essas coisas tudo. Mas eu acho que é um aglomerado, um conjunto de coisas que deveriam modificar, não somente vindo do jogador. Eu acho que teria que vir de cima para baixo. Eu joguei no Rio, joguei no Chile, joguei em Curitiba, aqui, etc. e tal. Mas aqui a rivalidade é muito grande. Já começa na rede social. Agora começa na parte da imprensa, que fazem uma porção de provocações em relação a isso tudo, e as próprias direções, sabe, não são tão bem preparadas como deviam. E quando chega no jogador, parece que o jogador já entra dentro do campo, como o Alex está dizendo, raivoso, já entra preocupado. Olha, a imprensa está falando isso, a rede social está falando isso, e os meus próprios dirigentes estão indo debater, dizendo isso e aquilo um dos outros. Então, como é que o jogador fica? Perfeito. Que é a parte mais frágil, no caso, porque não tem essa preparatória, emocional. Então, quando entra, desabafa dentro do campo, quando está fora, aquele desgaste enorme de não dormir. Mas as próprias pessoas que estão ao redor dos jogadores não dão esse alicerce para ele, não dão essa base, esse conforto de o cara entrar dentro do campo e dizer, eu vou só jogar futebol. Tu sai dali, a tua vida particular é completamente aberta para todo mundo. Então tem que ter, se não tiver uma preparação dessa psicológica, de acompanhamento, dificilmente, porque a gente que jogou futebol sabe que 90% do jogador de futebol, ou ex-jogador de futebol, quando termina o futebol, além de não ter tido oportunidade e esforço até de estudar e participar e procurar outro tipo de coisa, passa por dificuldade terrível. Então, o futebol, eu sempre disse para o meu filho, é a ilusão de muitos
e a realização de poucos. Então, se não tiver uma preparação dentro da sua própria casa, no seu lar e dentro do clube, dificilmente o jogador vinga. Não ali, mas depois quando para. E no segundo bloco a gente vai falar mais também sobre isso, inclusive com o Alex, que agora também é treinador de futebol e tem todo esse aprendizado para aplicar, ou seja, um treinador que vai ter já esse complemento daquilo que daqui a pouco tu não teve, né, Alex? Você teve toda a questão técnica, tática e talvez emocional tanto não, né? Hoje em dia eu percebo muito, né? É um recomeço, né? Que nem estava falando, o treinador é que nem você começar lá na escolinha, né? Tem que aprender de novo, tem que se dedicar, tem que buscar, né? É um recomeço. E a gente não teve isso quando era mais novo. Hoje está bem melhor, hoje em dia é bem melhor. Mas eu acho que teria que ter mais gente capacitada para essa prevenção no meio do futebol. A gente não tinha como a gente tinha aquilo lá, o futebol, como a única chance da nossa vida, né? Então a gente tinha que se agarrar ali e tentar tirar o melhor para que a gente pudesse crescer, né? Eu comecei lá no I de Santa Maria, jogando um gauchão e joguei contra o Grêmio me viu, me comprou, então foi de uma semana para outra, assim, uma coisa assim, em cima daquilo que ele estava falando, né? A gente não está preparado, quando vê já tem tudo. Que ano foi, Alex, que você veio pro Grêmio? Foi 99. 99, eu comecei em 98, o primeiro ano de setor no Olímpico que você veio. Sim. Eu lembrava de quando, só que eu estava lembrando se eu era torcedor de um dos dois clubes ou se eu era já... Não, eu não posso, na verdade não é que eu não posso, eu não quero me identificar com o que eu torcia quando eu era criança. Agora isso também não faz a menor diferença pro meu trabalho, né? Sim, bom, vamos fazer um intervalo, gente, pode ser? Desculpa, Alex, não. Só naquele tempo não tinha praticamente quem nos apoiar, nós tínhamos um empresário só e acabou. Hoje em dia já tem mais vias, né? E na volta, Fabrício, o Alex vai dizer por que ele quase quebrou o Ronaldinho do treino lá no supermercado. Tô brincando, você ia falar aí, Fabrício? Não, eu tava agora lembrando, assim, que acho que foi nos anos 90, bem nessa época mesmo, um pouquinho antes, de repente, que o Luxemburgo foi um dos primeiros, assim, a ter um psicólogo na equipe, que todo mundo comentava, não, contratar o Luxemburgo... A equipe multidisciplinar. Ele vem com uma equipe toda com um psicólogo, com coisa, e na época... Nutricionista, psicólogo. E de fato, tipo, ele é muito correto, né? É uma coisa assim que na época todo mundo comentava assim, mas sai caro pro clube. Não, mas funciona. O retorno funciona. O retorno é muito maior. E sabe, cara, que eu tive a oportunidade de trabalhar como imprensa com o Luxemburgo e foi um dos caras que eu mais aprendi, que mais conversei como treinador de futebol e repórter. Um cara de altíssimo nível. Tem as peculiaridades dele, as situações dele. Agora, eu não tenho nada para falar. Um grande cara. E hoje em dia, na categoria de base, o psicólogo é um dos mais importantes na comissão técnica. Categoria de base. Vamos ao intervalo, Fabrício? É com você, meu velho. Hoje eu vou colorir as teclas do controle remoto, chicletas verdes. Vem e vão e vem, e vou tatuar meu rosto no teu braço, que é pra quando viajar o rock and roll. Hoje eu vou deitar mais cedo, que é pra ver se tem alguma estrela. Não, já passou das 6. Aonde estão vocês que não deram as caras hoje, que fizeram eu vir de longe pra fazer um som legal, pra beber e passar mal? Mas aonde estão vocês? Não, já é dia e você sabe como me encontrar para conversar. O que ficou pra trás ficou. Eu não sou de guardar rancor, que tudo fique
como está, mas aonde estão vocês? Fabrício Beck, do Vera Louca, conosco hoje ao vivo aqui no Clube Esporte Bar da RDC TV, o primeiro programa neste novo horário, segunda-feira às 5 da tarde, com uma nova exibição no domingo às 11 horas da manhã. Nosso programa recebendo hoje, além de Fabrício Beck, Arlindo Sassi, o homem do Love Songs, Everton Botega, Alex Xavier e Braulio Garoto de Ouro. Arlindo, diga. Você tem noção de quantos casamentos você construiu e quanto você desconstruiu? Nunca desconstruí casamento nenhum. E esse peso eu não vou carregar pro túmulo. Não, eu não tenho uma noção exata. Mas o rádio é muito interessante. Quando você faz ele, você faz fechado numa caixinha de fósforo, como você sabe. O que não é mais agora sim, né, Arlindo? Agora não, tá mais aberto, coisa e tal. Mas ainda assim, isso geograficamente te coloca numa posição melhor. Tem uma amplidão de visão, mas você não tem noção exata da repercussão do que você faz. Tem os números do Ibope, que apontam uma boa posição, uma má posição, conforme a circunstância. Mas só agora, saindo do estúdio, circulando, é que eu encontro as pessoas e que eu jamais imaginei que um dia fossem minhas ouvintes e que vêm falar. E aí você tem essa noção, assim como vocês do futebol, assistiam um estádio ali, não é, Alex? E tudo mais. Mas sim, na correria, enquanto que o jogador de futebol, assim como nós, locutores, eles obviamente hotel e concentração em campo e dificilmente circulando pelos pontos da cidade, né? Onde você encontra pessoas. Com a gente do rádio, conosco, acontece a mesma coisa. Nós temos uma noção do que você fazia, da importância que um programa de rádio teve no passado, com as informações que as pessoas nos passam nos dias de hoje. É fantástico, é maravilhoso. Eu vejo que realmente aproximou muita gente. Viu na concentração lá? Deve ter acabado muito o casamento, porque eu ouvia a voz dele, aí chegava em casa, ouvia a voz do marido, as mulheres, né? Ouvia a voz dele. Isso. Aí chegava, ouvia do marido, aquela vozinha fininha, oi, caía. Acabou o casamento. E o pior é que eu tinha uma rede muito bem paga, por sinal, ia todo o meu salário nisso, informando a todo mundo que a minha aparência era de ator da Globo, só não era porque não queria. Mentia um monte, entendeu? Aí as mulheres ficavam imaginando. Claro, que vale a imaginação. Mas se eu tivesse essa voz, eu conversaria com as minhas namoradas só pelo telefone, né? Essa voz não precisaria nem oferecer. Ia às vezes chegar no orgasmo das Foi assim que eu conquistei a minha, só por telefone. Quando aconteceu pessoalmente, pô, mas é isso? Você tá apaixonado? Eu tava apaixonado, e falta de coisa melhor, é aqui que eu fico, tu tá entendendo? Mas eu sou prova real, viu? Eu discutei muitas vezes de noite lá, eu tenho 33 anos. Eu escutei muitas vezes de noite e dormi com o teu... Senhor, Arlindo começou com 5, fico contente com isso. 5, né, Leandro? Começou com 5 anos no rádio. Como? Você começou com 5 anos no rádio. Mais ou menos, mais ou menos. O Love Songs eu estreiei os 8, e é de calça curta ainda. Mas anos do Love Songs? O Love Songs, 29 anos. 29 anos. Eu acho que é um dos programas de maior duração. Só saiu do ar porque a rádio também, na época, saiu do ar por sua vez e foi incorporada à programação da Farroupilha, né? Mas marcou demais. E é o que eu digo, hoje que eu vejo essa, por exemplo, nem sabia que algum de vocês pudesse ter ouvido o programa. Todos ouviram. E eu já vejo que não, que é o contrário. Que a noção não tinha, né? Não, tu não tinha essa noção, exatamente. Essa noção eu tô tendo agora. A gente, assim como jogador, a gente não tem noção, né, do pessoal que conhece, que gosta. Exato. Imagino que seja a mesma coisa. Exatamente. Né? Eu tenho certeza que o Braulio é de uma época em que causava uma profunda inveja a nós, rapaziada, daquele tempo. Ele, o Raul do Cruzeiro. Não, ele é o Boa Pinta, era o bonitão daqui do Sul. Tinha o Raul lá do Cruzeiro, né? Lembra? E esses caras, a gente fica, a mulherada vinha falar pra gente, a gurizada, né? E a gente já, nem, mas aqui, ó, tá brincando, sem nem dar bola, né? sem falar naqueles que afirmavam categoricamente, não gosta nem de mulher, mas não... O que não é verdade, né? Nós escutávamos muito, porque o jogador, quando agora está um pouco diferente, quando nós ficávamos na concentração, escutávamos muito ele. E aí eu ia, quando eu era garoto, eu ia nos programas de rádio, estou dizendo quando estava fazendo rádio, que eu era garoto, né? Eu estou com 70, estou mais velho que tu. Mas eu ia e eu adorava novela. E quando eu comecei, eu morava na Barão do Amazonas, eu namorava uma menina que era filha do Mário de Lima Ornes e a Lilian Fernandes. Lilian Maria. Pepe Ornes, aquela turma. Aí um dia eu fui vê-los, né? Eu digo, quero conhecer esse pessoal. Eu fui na rádio, estava começando. Era ali na Siqueira Campos, eu acho, a Farroupilha. Naquele tempo. E eu fui escutá-los lá, vê-los. Eu quero conhecer esse cara, que a gente só via vocês por trás do pano, né? Exato, correto. Aí eu fui lá ver, digo, Ilso Fragoso, Paulo Ricardo, Nina Rosa,
tal. Aí eu olhei pro Paulo Ricardo, falava uma voz, sabe, meio juro, um cara assim, então eu digo, mas aquilo ali, aquela ali, é o Sérgio, aquele troço. Mas é sensacional. O rádio é o teatro da imaginação, né? É isso aí, vocês, a gente... Quando vinha conhecê-los assim pessoalmente, a gente vibrava, nós jogadores também. Pô, esse é fulano, porque os próprios narradores hoje são muito mais comentados. Muito mais comentados. Antigamente, correto. aqueles grandes narradores, né? A gente não conseguia vê-los assim, só escutar, assim, o Pedro Pereira, etc e tal, que eram fenômenos da rádio, né? Meu Deus. Então a gente fica, como é que tu dissesse, um cubículozinho ali, você sofre um monte. Estúdio, né? Mas vocês nem imaginam o que representa para todos nós. E até onde vai, né? Sabe que esses dias eu fui numa ferragem, lembra que eu fui comprar, e eu não tenho tanto tempo assim, fiz 20 anos de carreira, trabalhei na Rádio Guaíba, na Bandeirantes, e eu falei pro cara, eu quero um tal, não lembro que eu fui comprar. E o cara olhou, essa tua voz eu conheço, cara, você não trabalhou e tal. Pô, que legal, né, cara, de a pessoa ver pela tua voz, embora eu já peguei o início da internet, já com câmeras no estúdio, mas é um reconhecimento muito bacana. E é uma amizade que surge à distância. Eu, por exemplo, a coisa que eu menos gosto, para não dizer detesto a palavra, é quando aqueles que me encontram e foram meus ouvintes e me chamam de senhor porque eu pinto a barba de branco, entendeu? Não sou senhor, eu era radialista, sou seu amigo, você é meu amigo, não tem essa hierarquia, é chamar de você. O rádio tem isso, eu vejo porque eu também sou um grande ouvinte de rádio. Desde garoto, o rádio é a minha paixão como ouvinte. E sempre encarei os apresentadores, de que tipo de programa for, como amigos. Se eu os encontro, não tem como chamar eles de senhor, né? Que estabelece uma distância. A gente tem que fazer um intervalo, mas antes eu quero só que o Everton fale um pouquinho, Everton, sobre o teu novo livro que está chegando. Aliás, é o primeiro? Primeiro livro. Pô, cara, que legal. Sabe que o primeiro livro sempre é um pouco mais demorado de ser feito, né? Eu demorei quase um ano. E aí a editora me comentou que é normal na primeira obra ser um pouquinho mais detalhado, porque a gente quer deixar sempre perfeito, né? Só que às vezes nem sempre o perfeito é o melhor. Mas eu fico muito orgulhoso que é uma realização de um sonho. No lançamento do livro vai ter uma palestra também para 700 pessoas. Ainda não determinei lugar, que também eu preciso mostrar para elas que, além de saber o conteúdo, elas têm que aplicar. É importante aplicar sempre. Então o livro vai tratar muito bem dessa parte de dieta, treino, como a pessoa entender isso e aplicar na prática, né? Que é importante ter ação também, né, Fabiano? Não só ler uma informação bacana e não ter ação para aquilo. Então ela vai tratar bem esses pontos, né? E vai ter ferramentas para as pessoas aplicarem também. Natureza? Natureza da sabedoria. Natureza da sabedoria. Que legal. Já em novembro teremos aí essa novidade e você vai voltar, né? O programa não acabou ainda, vai até às 6, tá? Mas eu tô falando que você vai voltar para falar do livro com o livro na mão também. Já. Com certeza, vai ser um prazer. Isso já está combinado. Com certeza. Vou passar para Nina Chari e para Alex Aventura, que são minhas produtoras de inteligência emocional, e você vai voltar com a gente lá também. Satisfação. Vamos fazer um intervalo com o Fabrício Beck. Na volta eu quero saber do Alex Xavier se ele realmente quebrou o Ronaldinho e por quê. E também falar sobre essa nova carreira agora de treinador. Já fez os cursos todos lá na CBF. Quero saber como é que foi tudo isso. Mas agora a gente vai de Fabrício Beck. Fabrício, o professor já está dizendo aqui que hora você vai ficar borracho e louco aqui. Geralmente eu deixo mais pro final. É pro final, né? Então, no final. Aqueles copos ali não é água, né? Não. Então eu tô esperando os convidados também terminar de tomar aqueles copos ali. A gente faz é isso mesmo que você tá pensando que tem ali. Vamos lá. Fazer uma versão que eu fiz, uma música do Belchior, pode ser? Bora? Pode, claro. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amiga, eu me desesperava. Sei que assim falando pensa que esse desespero é moda em 76, mas eu ando meio descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas eu ando meio descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 70. Noite escura, ninguém na rua. Se ouve o vento e nada mais.
é tão difícil de reencontrar. O que eu procuro fora de um bar? Queria poder caminhar por hora nas ruas, mas a solidão pode me matar. Então deixa eu mergulhar sozinho. Deixa eu me perder contigo, pra depois te amar. Quem sabe depois que o sol nascer. Fabrício Beck, o homem do Vera Louca, com a gente ao vivo aqui no nosso Clube Esporte Bar da RDC TV. Agora neste novo horário, 5 da tarde da segunda-feira, agora 5h37, me corrija se estiver errado, 5h37, o nosso Clube Esporte Bar ao vivo nesta segunda-feira. Lembrando que você também assiste a reapresentação no domingo às 11 horas da manhã. Fabrício Beck, conosco também Arlindo Sassi, Alex Xavier, Everton Botega e Braulio, o garoto de ouro. Alex Xavier, por que você quis quebrar o Ronaldinho, cara? Não, só para entender, né? Foi que explicar. Eu tô brincando, evidentemente. Eu assinei contrato com o Grêmio no dia que o Ronaldinho deu o balãozinho no Dunga e deu aquele elástico. Então, aquele dia eu cheguei no estádio do Grêmio, assinei meu contrato ali, saí para a arquibancada e fui olhar aquele jogo. Eu disse, não, comigo não vai acontecer. Não vai ter isso. Ah, não vai. Eu vim do lado de Santa Maria, tendo uma chance, né? Um menino do interior, tendo uma chance aqui na capital. Eu disse, não, eu vi aquilo ali, disse, não. Comigo não vai se criar. Não, mas era bacana porque a gente conversava depois ali, o Ronaldinho era um menino, né, cara, que já era todo o Brasil conhecia, né, mas era um menino muito humilde, né, e a gente conversava, Alex, se tu não fizer isso, se tu não, né, não for sério, né, na hora do trabalho ali, me marcar e tal, eu também não vou acostumar, né, a me sair quando chegar num jogo, eu não consigo sair, né, eu vou enfrentar isso num jogo também, né. Perfeito. Então, a gente, querendo ou não, a gente ajudava ele nessa parte, né, eu ajudava ele nessa parte, porque realmente eu queria marcar ele, porque era a minha função, e ele um jogador excepcional, o melhor que eu tive o prazer de jogar, né, além de ser uma pessoa formidável, era um ser humano de muito bom coração, então, com todo o potencial que ele tinha, ele foi para onde foi o que foi, né? Um jogador conhecido aí mundialmente. Mas a gente meio que cada um tinha essa oportunidade, ele aproveitou a dele, eu aproveitei a minha da melhor maneira possível. Claro que às vezes a gente acontecia, né? De ter um lance ou outro, mas sempre com lealdade, né? E sempre levando o trabalho a sério. E o curioso é que, acho que nessa chegada mais forte foi logo nos primeiros treinamentos, né? Foi nos primeiros. E aí a gente conversava, né? Foi um carrinho, né? Que pegou no tornozelo dele e quase ele ficou fora de um jogo depois disso. E aí é óbvio, né? Que a imprensa, na qual me incluo, no outro dia, Alex Xavier entrou forte no Ronaldinho e tal. Aí vieram as críticas, pô, o Grêmio trouxe o cara pra quebrar o Ronaldinho. Mas óbvio que foi algo totalmente, evidentemente, estão brincando com o Alex. Claro. Alex, agora como treinador, cara, você fez o curso da CBF, você andou trabalhando no Esportivo de Bento, que aliás a gente conversava antes de começar o programa, tem uma estrutura formidável lá, o estádio da Montanha dos Vinhedos. Eu na verdade eu parei de jogar, depois dos 30 anos... Você passou por onde, cara? Só pra gente falar, Grêmio, Inter Santa Maria, Grêmio? Inter Santa Maria, Grêmio, Cruzeiro de Minas, Portuguesa de São Paulo, Criciúma, Santa Cruz de Recife, eu fiquei um pouquinho menos que o Grêmio, que foi os dois clubes que eu mais trabalhei, né? E aí depois uma baita torcida lá. Uma baita torcida, depois rodei alguns times ali, Fortaleza também, Salgueiro, que depois disputou a Série B. E joguei 18 clubes aí na minha carreira, teve alguns de menor expressão também. Aqui teve o Brasil de Pelotas, o 15 de Campo Bom, na época que jogava. Tive uma boa experiência. Foram 20 anos no meio do futebol que me deu uma experiência boa aí, uma bagagem boa. Eu gosto do que eu faço, quem está no meio do futebol, lembra? A gente tem que gostar, não adianta, a gente não consegue sair do meio,
Se a gente não está trabalhando, a gente está olhando um jogo, está escutando. Eu estou no carro, às vezes, eu estou escutando a rádio para saber informações, entendeu? Então a gente não consegue sair. Então eu comecei a me preparar, eu tive alguns convites para treinar equipes de juniores, só que eu quis jogar até onde eu podia, né? Então eu joguei até os 37 anos, só que depois dos 30 anos eu comecei a me preparar, comecei a fazer um curso aqui, outro ali, nos intervalos, né? Onde não estava empregado, fazia um curso. E eu fui me capacitando, fui sabendo que não é de um dia para o outro que a gente vira treinador, é difícil, não é a mesma coisa. Parei lá no Esportivo de Bento, me convidaram para ser auxiliar pelo retrospecto de cursos que eu já tinha feito, né? E pelo tempo no meio do futebol também, onde eu passei, eu fui capitão dos clubes, então eu tenho essa personalidade de liderança que hoje em dia o treinador tem que ter, né? Senão a gente se envolve em tudo, desde lá de fora, se tu não se envolver em tudo, se não coordenar tudo, não funciona lá dentro. Então fui me preparando, aos 37 anos eu parei, fui auxiliar lá no Esportivo o primeiro ano, o segundo ano eu assumi como treinador e esse terceiro ano, que agora foi esse 2018, eu treinei a equipe do Brasil de Farroupilha e agora estou aguardando alguma proposta aí para a gente continuar trabalhando. Que legal, um cara que tem muita experiência. Bom, já tem outro intervalo agora, só antes de terminar esse, eu quero saber do Fabrício Beck, você tem um trabalho solo também agora, né, cara? Além do trabalho com a Vera Louca. Pois é, até eu estava pensando, que eu não posso esquecer de falar isso, que na real, várias músicas que eu toquei hoje aqui são músicas desse trabalho solo, né? Inclusive essa que eu abri o bloco, né? E essa semana a gente lança o primeiro single desse trabalho solo, né, nas plataformas digitais, Spotify. Já pode falar aí, pode falar onde que tá lá. Na verdade assim, ó. Fabrício Beck. Fabrício Beck e Bando Alabama. É o nome do projeto. Olha, né? Que legal. Fabrício Beck e Bando Alabama, que, né, são tudo músicas minhas. É aquele rock que a gente faz aqui no sul do Brasil. Só que com um pezinho no blues e um pé no folk music, sabe? Que é uma coisa que eu gosto muito. E a Vera também está sempre lançando coisa nova, a Vera Louca. E inclusive ontem mesmo a gente estava vendo um negócio novo que a gente vai lançar daqui uns dias. E tá muito bacana, né? E era isso. Fabrício Beck e Bando Alabama, né? Nas plataformas digitais essa semana. O disco já está gravado. O primeiro álbum, a Vera Louca, já são 7 álbuns, né? 7 discos. E esse meu de estreia, então, na carreira solo, que é uma coisa que é um sonho antigo, assim, sabe? Músicas que a gente vai fazendo, que às vezes não encaixam naquele projeto que é uma banda, que tem mais pessoas envolvidas e tal, e que tu vai acumulando ali, uma hora a gente vai ter que lançar isso aí. E eu estou bem feliz, né, com esse projeto e espero que dê bastante frutos. E que bom que a gente está divulgando aqui no Clube Esporte Bar. Vamos com você para o intervalo, então. Voltamos para o último bloco com essas feras aqui, Arlindo Salles. Eu poderia até ficar só parado aqui, eles comandam o programa, porque todo mundo tem muita experiência e muita história para contar. Arlindo Salles, Alex Xavier, Everton Botega e Braulio Garoto de Ouro, além do Fabrício Beck, que está aí com o seu trabalho novo. Essa música tá no nosso disco também, no Fabrício Beck Banda Alabama, e a gente contou com a presença do mestre Quindinho, sax tenor. Olha que gente. A distância da estação já é o bastante pra esquecer. Olha ao redor, o verde dos campos, o passado ficando lá no horizonte. Tudo vai passar, tudo vai. Tudo é passageiro, vai passar. Dentro desse trem ainda tem lugar. Dentro desse trem ainda tem lugar. Mas o destino está traçado. Não saia dos trilhos. Dentro desse trem ainda tem lugar. Dentro desse trem ainda tem lugar. Mas o destino está traçado. Ainda tem lugar. Mas o destino está traçado. Não saia dos trilhos. Esporte Bar, Fabrício, qual é a agenda agora do Fabrício Beck, da Vera Louca e tudo mais? Essa semana eu toco quarta-feira em Camaquã, né, véspera de feriado. Meu pai nasceu em Arambaré, ali do ladinho. Tenho muito carinho pelaquela região ali.
E na sexta-feira tem Fabrício Beck Banda Alabama no Bar do Alexandre, aqui em Porto Alegre. E é um lugar muito bacana, assim, que não sei se vocês já passaram por lá. É no Menino Deus. E eles montam um palco na rua e, cara, todo o bairro vai para aquela esquina ali. Tomara que não chova, porque realmente é muito bacana. Se tiver criançada, e é bem legal mesmo. Então, e o tempo nos ajudando vai ser muito bacana. Sexta-feira no Bar do Alexandre, Fabrício Beck Banda Alabama. E no sábado vou estar em Santa Cruz também tocando. Que legal. E tem agenda nas redes sociais, na Fabrício Beck, na Fabrício Beck Banda Alabama, e também no site da veraloca.com. Também tem a agenda da Vera Louca. Maravilha. Grande Fabrício Beck. Né? Daqui a pouco vou me despedir do Fabrício ainda aqui, mas já passou a agenda ali do Sassi. Cara, já acabou o programa, velho. É bem rapidinho, né? 1 hora da televisão é tanto. Eu vou ter que fazer um programa, deixar só gravado você falando pra gente ouvir, porque é uma voz maravilhosa. E, cara, te agradecer, gratidão aqui ao vivo pra você, pela amizade, pelo carinho que se formou, né? A nossa relação ela é curta, mas intensa, já tem aí 3, 4 anos. E verdadeira, cara. E é muito bom sempre, cara, poder conversar com você e te trazer aqui pra gente saber como é que tá o Orlando Sassi. Perfeito. O pessoal te encontra nas redes sociais, né, Lindão? Redes sociais, é verdade. Facebook, normalmente, está na hora de repente, colocar em prática o Instagram, essas coisas todas, né? De repente, até Twitter. Enfim, mais ou menos, é por aí. É por aí. Os encontros acontecem normalmente em festas, em final de semana, um encontro mais direto, né? Mas, enfim, eu agradeço o convite. Muito bom saber que você está bem também. Muito bom encontrar uma estrutura como essa. E só posso desejar sucesso e, na medida do possível, fazer o máximo possível de divulgação, porque vocês merecem. Quem acreditou nesse projeto, quem acreditou em criar toda essa estrutura e os profissionais que aqui trabalham como você. Parabéns. Só larga um Love Songs aí pra galera gravar em casa. Atenção, pode gravar. 3, 2, 1, aperta o REC e o play aí. Love Songs. Não, isso é pra fazer o Fabrício se arrepiar. Ele gosta. Não, o negócio é impressionante. Ali, ó. Alex Xavier, cara, que bom te receber aqui, volte mais vezes, sucesso na carreira de treinador. Valeu. E que a gente possa falar mais sobre futebol com você, parabéns pela carreira que você teve, pela lucidez e por ter se preparado, né, cara? Obrigado. Obrigado, Fabiano, obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição aí, se quiser a gente falar sobre futebol, a gente está sempre querendo estar nesse meio, né, e parabéns pelo programa também, boa sorte aí nessa trajetória. Uma estrutura, né, muito boa aí, que tem tudo para dar certo. Obrigadão, cara. A gente fica à disposição aí, estou esperando alguma proposta para a gente estar trabalhando o mais rápido possível. Grande opção para os clubes aqui do estado, fora, está à disposição. Everton, obrigado, meu irmão. Sucesso, Everton Botega. Tá chegando, então... Natureza da Sabedoria. Natureza da Sabedoria, lançamento comigo aqui na RDC TV, pode ser? Exatamente, com certeza. Vou estar aqui presente, trazer o livro para ti, autografado ainda. Fechou, não? Eu vou deixar no quadro lá. Contatos, Everton? Quem quiser me seguir, e eu tenho um projeto no qual eu faço vídeos, né, motivacionais sobre musculação, sobre treino, sobre dieta. É Everton Botega, Instagram, Facebook e YouTube. E eu quero deixar um recado pro pessoal. Tem um minutinho? Tem, 30 segundos. 30 segundos. Então, pessoal, primeira coisa, sempre estejam atentos ao que você está fazendo. Às vezes o seu filho está do seu lado e você está no celular. E o tempo voa. A moeda mais preciosa que você tem é o seu tempo. Dê valor para ela. É isso aí. Grande Everton Botega. Obrigado, meu querido. Braulio Barbosa de Lima. Meu irmão, que bom te rever. Volte mais vezes. Eu quero você mais vezes com a gente aqui na RDC. Que bom te rever. Parabéns. Sucesso lá na federação, meu amigo. O prazer é meu. Só o convite teu já é uma honra de eu ter vindo aqui, conhecido, participado do pessoal aqui, alegre, descontraído. E aí eu vou, daqui a um ano, voltar aqui para fazer a propaganda do meu livro, coisa que eu sempre briguei para não fazer. Mas o meu filho, que é escritor e coisa e tal, junto com o historiador, está fazendo agora. Tem que fazer. Peguei, depois vou deixar acontecer. Maravilha. Aí tu vai ser uma das pessoas que... Legal, tu vai ser uma das pessoas que eu vou ter que pegar o teu depoimento, porque nós começamos como radialista junto. Vai ser uma honra. Imagina, é uma honra. O prazer foi muito meu. E o prazer de conhecê-los todos aqui com essa voz maravilhosa. Obrigadão, Poxa, é um prazer. Um grande abraço. Muito obrigado por Obrigado. Tudo. Grande Braulio, Everton Botega, Alex Xavier, Arlindo Sassi, Fabrício Beck. Eu saio hoje daqui, vou lá pro Maestro Gastronomia, junto com o Rafa da Chima Roots, com o Talk Flip Show. Tô aguardando a turma lá também pra gente conversar mais de perto. Fabrício, meu irmão, obrado, volte sempre. É contigo pra terminar. Eu que agradeço o convite mais uma vez e eu quase esqueci de fazer um convite pra galera que semana que vem, não sei se é na outra, dia 28 de setembro, a gente
tem Fabrício Beck, Banda Alabama, Alexandre França e Gonzalo Araya, que é um grande gaitista, né, de blues, no Cisne Branco. É o segundo Blues a Bordo. É um passeio genial, assim, muito bom, todo mundo convidado. Obrigadão, Fabrício. Sucesso. Boa tarde para todos. A gente volta na semana que vem, ao vivo, 5 da tarde, aqui na Rede TV. Tchau. Querem me incomodar, tentam me ver gritar. Sou como uma pedra, palavras não me tocam. E dentro é um vulcão, pronto a estourar. Queria estar tranquilo, não aguento mais minha situação. Ando desolado, sem você do meu lado, parece não ter... RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.